Olá, meu amigo, minha amiga. É possível nós sermos felizes em 2020? É possível, sim. Apesar da felicidade ser um sentimento, um estado de espírito absolutamente subjetivo e existirem muitas condições materiais e concretas ao nosso redor que estejam atuando contra esse nosso estado, é possível que a gente lute, é possível que a gente tenha os nossos afetos, os nossos amores, as nossas amizades e, sobretudo, a nossa saúde em estado mais elevado para a gente enfrentar tanta insanidade que tem ao nosso redor, né? Se você chegou agora, então, você não está sozinho não, meu amigo. Se você estava procurando um espaço aqui para compartilhar ideias que apontam para um caminho melhor, seja bem-vindo. Se você gostar do nosso vídeo, no final deu joia, né? Vamos evoluir aqui com o nosso espaço. Mas vamos tentar aqui aplacar alguns sofrimentos nossos aqui com algumas reflexões. Se a gente estivesse discutindo o Brasil há 200 anos atrás, a gente estivesse numa mesa de bar, numa taberna, e passasse do lado de fora uma liteira, que era aquele meio de transporte conduzido por escravos, com sempre um ou dois branquelos ali no meio, né? A gente olharia para aquilo e diria, pelo menos pessoas como eu e você, meu Deus, quanta iniquidade, será que ninguém percebe que isso é um atraso? As nossas elites, quando é que elas vão perceber que esse tipo de situação é uma situação que é contra a dignidade da humanidade de uma maneira geral? Será que os impostos que a gente arrecada, tudo aquilo que é arrecadado, será que ainda vai continuar a ser mandado para fora? Por que isso acontece? Por que as nossas elites são tão atrasadas e tão comprometidas com o modo de viver, com as elites europeias? Por que o governo brasileiro é um governo que não está olhando para essas coisas? Por que o governo não luta de fato por nossa independência e a nossa soberania? Pois bem, esses seriam alguns dos temas das nossas discussões. O que mudou de lá até agora? O que mudou é que a gente continua com muitas chagas, mas hoje o Brasil tem mais eletrodomésticos e mais eletrônicos. E se a gente estivesse discutindo isso há 50 anos atrás? Olha, gente, por incrível que pareça, para pessoas como eu e você, a situação seria talvez mais angustiante. Porque naquela época não havia internet, não havia como você partilhar das suas inquietudes, né, das suas indignações. Se você fizesse isso em um ambiente público, você poderia ser denunciado e sofrer uma série de reprimendas ou uma série de perseguições por conta daquilo que você estivesse falando. Aquele tempo, há 50 anos atrás, só para ilustrar, eu peguei aqui o jornal O Globo, e o jornal Globo, mais uma vez, né, tem que ser citado, a família Marinho tem que ser citada, porque eles controlam a informação, a maior parte das informações no nosso país há muitas décadas. E quem controla a informação controla o poder, ou está a serviço do poder, ou está mancomunado com o poder. A família Marinho, eles não apoiaram, eu digo a família, mas tecnicamente foi o Roberto Marinho, porque os filhos eram muito jovens. Roberto Marinho apoiou o golpe militar de 64, mas não foi só em 64. O jornal, a linha editorial, os editores, as pessoas envolvidas nessa história apoiaram toda a ditadura militar minuto a minuto. Todas as pautas antidemocráticas e as pautas entreguistas, as pautas subservientes aos interesses dos Estados Unidos foram praticadas dia após dia, até nos classificados do jornal Globo. Nada era feito sem ter uma propaganda ideológica maciça. Não é à toa que a família se locupletou de uma forma muito intensa, é uma das famílias mais ricas do planeta. Se a gente pegar aqui esse jornal aqui de 69, de dezembro de 69, eles dão uma matéria aqui onde o presidente Médici, né, tem todo aqui o canal aberto para poder falar da perda de Costa e Silva, que tinha morrido. E se a gente pegar todos os jornais do mês de dezembro de 68, a gente, de 69, né, há 50 anos atrás, a gente vai ver todos os jornais fazendo esse proselitismo de pautas antidemocráticas, de pautas abertas à discussão de ideias, enfim, cada vez pautas que eram subservientes ao modelo econômico que o Brasil tinha e à ditadura militar que o Brasil possuía. E o que mudou de lá para cá? Eu separei aqui o jornal de hoje, o último dia do ano,
Eles continuam a fazer a mesma coisa, gente, agora com verniz mais sofisticado, porque agora se supõe que o Brasil é uma democracia, né? Essa democracia é democracia no papel, ela é formal, ela está na Constituição, mas ela não é uma democracia de direitos para todos os cidadãos brasileiros. Os cidadãos brasileiros vão gramar muito se a gente não fizer ações muito concretas para que essas situações se modifiquem. Mas o editorial de hoje, em mais uma página da entrega do Brasil, eles dizem que não se deve adiar a privatização da Eletrobras. A família Marinho, as organizações Globo, eles estão sempre mancomunados com os grandes negócios. Eles têm negócios espalhados para todos os segmentos. E eles querem que privatize a Eletrobras, não para que você tenha uma energia, uma conta de luz mais barata, não. É para fazer negócios na superestrutura, porque onde foi feita a privatização de alguma coisa no Brasil, as tarifas aumentaram. Quem é atendido por empresas de energia elétrica privatizada está vendo que a energia aumenta, eles cobram tarifas que eles não explicam, eles dão tungadas às grandes massas, as pessoas não sabem porque que a conta está aumentando tanto. Você tem que entrar na justiça, não é à toa que estão abarrotadas de ações nos juizados especiais, ações contra essas empresas que foram privatizadas. A família Marinho, eles têm hoje uma grande vantagem no desgaste que eles sofreriam, porque eles não precisam mais fazer tantas propagandas contra a democracia ou contra a soberania nacional, porque surgiu uma encomenda melhor do que eles esperavam, que veio a bordo do governo Bolsonaro, que trouxe consigo uma série de psicopatas, uma série de entreguistas, uma série de pessoas que são insanas e que estão se ocupando desse papel de fazer o combate às pautas mais democráticas, às pautas mais humanistas. Então a Rede Globo e os outros meios de comunicação que cumprem o mesmo papel só se ocupam em ficar vendendo ou fazer propaganda da venda, do fatiamento e da entrega, né, da rapinagem do patrimônio brasileiro. Bom, gente, ontem eu assisti um filme na internet que se chama Lavanderia, na TV a cabo aí, onde eles falam do Panama Papers, né, que foi escândalo que foi revelado por vazamento de informações, que chegou até os jornalistas europeus. Isso foi amplamente mostrado para o mundo inteiro, que davam conta que apenas um único escritório de advocacia lá no Panamá, que é um paraíso fiscal, onde todo mundo pode abrir empresa sem custo elevado ou com custo muito baixo, né, para fugir de impostos ou do rastreamento dos governos sérios dos dinheiros que são movimentados no mundo. Então, se descobriu que tinham 214 mil empresas de fachada apenas no escritório. Dentre essas pessoas, haviam muitos brasileiros, havia dinheiro da Odebrecht irrigando uma série de contas. E aí eu te pergunto, será que nessas transações que estão sendo feitas no Brasil, será que não está tendo uma irrigaçãozinha de dinheiro na conta de algumas pessoas fora do Brasil, não? Por que se faz a coisa com tanta velocidade, com tanta falta de transparência? Por que o ministro Guedes quer aprovar uma lei onde as coisas possam ser feitas de uma maneira mais rápida? A impressão que eu tenho é que quando a gente vê alguns filmes americanos que retratam assaltos a joalherias, a bancos, a museus, que esses caras, quando planejam um crime, eles são muito rápidos, porque eles sabem que a polícia vai chegar em breve. Então, eles têm que roubar o máximo no menor tempo possível. É essa a impressão que a gente tem no Brasil, quando a gente vê tanta gente comprometida em tentar sucatear o mais rápido possível tudo aquilo que pertence ao povo brasileiro, às estatais brasileiras, ao serviço público brasileiro, para algumas pessoas fazerem negócio. O deputado federal Paulo Ramos, ele ingressou com uma representação contra o ministro Paulo Guedes por participação em empresas. Segundo o deputado Paulo Ramos, ele não seria leviano de mover uma ação sem um mínimo de elementos, né? Existem ex-sócios do ministro Guedes que estão fazendo negócios adoidado nas penumbras do poder e onde o deputado Paulo Ramos identifica que existe um beneficiamento indireto de Paulo Guedes ou de pessoas ligadas a ele.
Então, gente, é muito difícil a gente acreditar que esse pessoal todo que está no governo Bolsonaro está fazendo essas coisas apenas por patriotismo. O ministro Guedes faz um discurso salafrário, que ele está pensando nas gerações do futuro, enquanto a política do governo que ele está comandando mata as gerações do presente. Isso com a assinatura de todas as pessoas que são cúmplices. Eu gosto de chamar atenção a isso, gente, porque é o seguinte: os seres humanos que conduzem as empresas como a Rede Globo de televisão, os grandes jornais, os bancos, os grandes grupos econômicos, eles estão cometendo uma espécie de assassinato concreto contra as pessoas que estão na base da sociedade brasileira. Mas para essas pessoas, como eu já sublinhei também, não existem seres humanos nessa ponta. São coisas, é uma espécie de coisificação que se fez do ser humano. Sobretudo numa época que nós temos uma parcela da sociedade que empoderou a ignorância. É a ignorância empoderada que faz surgir uma espécie de burrice e ostentação. Então, enquanto o trabalho sujo, como eu disse a vocês, é feito por uma camada da sociedade, a outra parte que está no topo da pirâmide está rindo à toa. Para as pessoas que acreditam no governo Bolsonaro, eu já fiz aqui a advertência. Essas pessoas também serão roubadas. Se as pessoas são da classe média, elas vão ter menos crescimento patrimonial, elas terão maiores perdas, vão ter que migrar de escolas dos seus filhos, planos de saúde, viagem. Tudo isso vai diminuir, embora os meios de comunicação façam o tempo todo a propaganda que o mundo está melhorando para o Brasil. Os telejornais são o tempo todo colocando pílulas positivas, que o turismo está maravilhoso, que o comércio subiu, que foi uma fake news, foi uma fraude que eu revelei aqui num dos nossos vídeos. E num vídeo que eu publiquei aqui em agosto, que eu vou colocar para vocês, eu dava conta como essa manipulação dos meios de comunicação, ela se dá de uma forma absolutamente intensa. Numa economia que é absolutamente pífia, eles fazem o tempo todo proselitismo. Esse vídeo aqui, gente, que eu vou botar para você, chega a ser engraçado. Eu sugiro a vocês que revejam, quem nunca viu, porque ele identifica bastante como essa metodologia de pegar uma coisa que não representa absolutamente nada de crescimento no Brasil e transformar isso numa injeção de ânimo. Quanto mais animado e inebriado, tapeado for o povo brasileiro, mais os negócios continuarão a serem feitos nas nossas barbas. Muitos psicopatas, muitos estelionatários estarão ganhando dinheiro às custas do suor do povo brasileiro e nós não faremos absolutamente nada porque a gente vai estar inebriado, ou a maior parte da população estará inebriada. Então, gente, se você está meio de saco cheio, você não querer ver nada no final do ano, de youtuber, de telejornal, de jornal, você está fazendo bem. Mas se você chegou aqui também, aqui você encontrará também eco nessas suas angústias. E como mensagem final, eu quero te convidar a você manter a sua sanidade. Você tentar cada vez mais discutir com as pessoas de uma forma racional, se não for possível, puxa o freio de mão, dá uma recuada, porque o processo civilizatório só avança por conta de pessoas como você, como eu, como outras tantas pessoas que ficam o tempo todo antenadas e lutam contra essas barbaridades anticivilizatórias. Antes de nós, existiram abolicionistas, existiram pessoas que lutaram pela independência do Brasil, por mudanças importantes no Brasil. O processo aqui, infelizmente, está andando muito lento. E o que resta a nós é tentarmos fazer na nossa vida alguma coisa para mudar esse estado de situação, né? Esse estado de coisas. Então mantenha seus amores, seus afetos, suas amizades e nas condições materiais, elas sofrerão abalo sim, mas a gente tem que manter a nossa sanidade, como eu disse a vocês, né? Eu fico por aqui, um grande abraço, obrigado pelo carinho que vocês têm dado aqui para o nosso portal, por essa irmandade que a gente tem constituído aqui. A impressão que eu tenho é que eu sou seus amigos, eu sou seu amigo de você, eu sou irmão de você há muito tempo e a gente só não tinha se conectado. Muito obrigado, gente, por tudo isso e até o nosso próximo vídeo. Tchau!